Neste exato momento, enquanto você me ouve, dois intrusos cósmicos estão deslizando silenciosamente lado a lado em direção ao nosso Sol. Eles são rápidos, misteriosos e a ciência, pasmem, simplesmente não consegue dizer o que diabos eles são. O primeiro, 3I Atlas, já era o cometa interestelar mais veloz que já registramos. O segundo, o gigante C, 2025 R2, apelidado de Swan R2, é um colosso que faria 5 luas cheias caberem em sua envergadura. E o pior, eles vão desaparecer para sempre atrás da nossa estrela em outubro. A pergunta que ninguém ainda ousa responder, mas que ecoa nos corredores da astrofísica, é: será que estamos prestes a perder a maior, e talvez única, pista de inteligência extraterrestre da história da humanidade? Fique comigo, porque essa história tá só começando. Bem-vindo de volta ao canal. Se o título te pegou de surpresa, se a sua curiosidade está a mil, então prepare-se, porque o que vou te contar agora não é roteiro de ficção científica. Não é um daqueles filmes distópicos que adoramos. Não, isso é real. Estamos em setembro de 2025 e algo inacreditável aconteceu. O instrumento Swan, a bordo da nossa veterana sonda solar SOHO, flagrou um objeto tão absurdamente brilhante que no início os cientistas juraram que era apenas um erro, um defeito no sensor. Mas não era. Aquela anomalia que agora conhecemos como C2025R2, ou Swan R2, surgiu do nada do vazio interestelar e carrega consigo uma massa 100 vezes maior que a do já extraordinário cometa interestelar 13 Atlas. Que é mais chocante, esses dois gigantes, cada um com seus próprios mistérios, estão em rota de colisão gravitacional com o Sol, alcançando o periélio quase no mesmo dia. A janela para observá-los para tentar arrancar seus segredos do cosmos está se fechando rapidamente. E quando ela se fechar, pode levar consigo uma verdade que mudará tudo o que pensamos saber sobre a origem da vida, a nossa própria existência e o nosso lugar no universo. Respira fundo, porque, acredite, a lista de coisas estranhas que envolvem esses dois visitantes cósmicos só começou. O que torna esses dois tão bizarros? Vamos destrinchar essa história pedaço por pedaço, porque cada detalhe aqui é mais intrigante que o anterior. Primeiro, temos o 3I Atlas. Quando ele foi descoberto, já era um recordista, considerado o cometa interestelar mais veloz já registrado. Estamos falando de 180 mil km por hora, uma velocidade que está muito, mas muito, fora do normal para qualquer corpo celeste que conhecemos. Para ter uma ideia, uma bala de rifle viaja a uns 4.300 km por hora. O Atlas é 40 vezes mais rápido, e não é só a velocidade. A sua composição química também é um quebra-cabeças. Ele tem menos gelo comum, ou seja, menos água congelada, e muito mais monóxido de carbono do que qualquer objeto catalogado. Isso significa que ele não se encaixa na descrição de um bolo de sujeira congelada. Típico a imagem clássica que temos de um cometa, ele veio de um lugar com condições tão diferentes que a sua própria matéria-prima é exótica. Mas a coisa fica ainda mais estranha com o Swan R2. Descoberto há apenas algumas semanas, ele chega com um cartão de visitas que é, no mínimo, inquietante. Os dados preliminares sugerem que seu núcleo reflete a luz de uma forma que lembra níquel-cobalto. Níquel-cobalto? Você deve estar se perguntando exatamente. Esses são dois metais incrivelmente resistentes à radiação, usados aqui na Terra para revestir naves espaciais e equipamentos que precisam sobreviver a ambientes extremos. É como se ele tivesse uma carapaça, uma blindagem. Isso não é algo que você espera encontrar em um cometa natural, formado por gelo e poeira. E a cauda de plasma do Swan R2. Ela se estende por impressionantes 2,5 graus no céu. Para colocar isso em perspectiva, é como se 5 luas cheias se alinhassem, uma ao lado da outra, cortando o firmamento. Isso é gigantesco. E o brilho desse objeto, ele é tão intenso que os cientistas o compararam à energia liberada quando dois buracos negros colidem. Pense nisso. Um cometa, vindo do vácuo interestelar, brilhando com a força de um evento cósmico cataclísmico. Nenhum cometa natural, absolutamente nenhum que conhecemos, brilha assim. É simplesmente sem precedentes. Mas a cereja do bolo, o que realmente faz a comunidade científica coçar a cabeça, é a trajetória desses dois objetos. Cálculos detalhados da NASA
JPL mostram que 3 em Atlas e Swan R2 vão cruzar a mesma região do espaço a uma distância de apenas 0,2 unidades astronômicas um do outro. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. Então, 0,2 UA é uma proximidade considerável em termos cósmicos. Estatisticamente, a chance de dois objetos interestelares com características tão peculiares não apenas entrarem no nosso sistema solar, mas também passarem tão perto um do outro é como ganhar na loteria 6 vezes seguidas. É quase impossível. E essa é a pergunta que muitos estão começando a sussurrar, talvez não seja uma coincidência. A corrida contra o tempo. Agora vamos ao drama, porque o tempo está literalmente se esgotando. Em poucas semanas, mais precisamente em outubro, ambos os objetos passarão atrás do Sol. E o ângulo em que isso vai acontecer é cruel. Nenhum telescópio terrestre, nem mesmo os mais potentes, e nem os nossos observatórios espaciais em órbita, conseguirão acompanhá-los. É como se o nosso sistema solar, nosso grande detector universal, fosse dar um piscar de olhos no momento exato em que a verdade mais importante estivesse passando. É um soco no estômago para a ciência. Os cientistas, claro, já alocaram tempo de observação nos maiores instrumentos que temos. O Very Large Telescope 5LT no Chile, o ALMA Atacama, Large Millimeter Submillimeter Array e até mesmo o poderoso telescópio espacial James Webb. Mas, para a frustração de todos, as requisições para observações prioritárias foram negadas. O motivo oficial? Sobreposição de agenda. A tradução não oficial, e a que mais preocupa é: ninguém esperava 2 intrusos desse porte, com essa urgência e peculiaridade, chegando juntos e exigindo atenção máxima. Parece que fomos pegos de surpresa, e agora estamos correndo contra o relógio. E é nesse cenário de incerteza que surge a voz do controverso, mas brilhante, Avi Loeb. Sim, ele mesmo, o astrofísico de Harvard, que ganhou notoriedade por defender a teoria de que Oumuamua, aquele outro visitante interestelar de 2017, poderia ser uma sonda alienígena. Loeb submeteu um paper emergencial, quase um grito de alerta, sugerindo que o que estamos vendo com Swan R2 e 3 e Atlas poderiam ser sistemas de propulsão magnética ou alguma forma de tecnologia avançada. Ele propôs que as características incomuns, como a composição metálica e o brilho intenso, não são naturais. Como você pode imaginar, essa ideia fez muitas orelhas murcharem na comunidade científica mais conservadora. Muitos torceram o nariz, mas a verdade é que as suas hipóteses, por mais especulativas que pareçam, são difíceis de descartar completamente quando os dados se recusam a se encaixar nos modelos conhecidos. O resultado dessa corrida contra o tempo e da burocracia científica é preocupante. Os dados mais cobiçados da década, as informações que poderiam nos dar respostas definitivas sobre a natureza desses objetos, podem simplesmente não existir daqui a 30 dias. Isso te dá um frio na barriga? Porque, sinceramente, em mim dá a chance de descobrir algo monumental está prestes a escorrer pelos nossos dedos. Antes que a gente mergulhe nas teorias mais malucas, e acredite, elas são muitas, preciso da sua ajuda para desvendar o próximo mistério. Se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dessa saga cósmica. E me conta nos comentários, qual é a sua aposta? Cometas exóticos nunca antes vistos ou artefatos de uma inteligência além da nossa compreensão? Vamos ler e debater as melhores hipóteses juntos. Origem natural ou tecnológica? Vamos abrir o jogo e explorar as possibilidades, por mais que algumas delas pareçam saídas de um roteiro de ficção científica. A primeira hipótese, a mais pé no chão, é que esses são restos congelados de algum sistema estelar distante. Cometas interestelares são, afinal, esperados. Eles são como mensageiros do espaço profundo, trazendo consigo a assinatura química de outras estrelas. Poderia ser sim, mas, e aqui vem o grande mas, nenhum modelo cosmológico atual consegue explicar a quantidade absurda de energia que o Swan R2 está liberando. Não é apenas brilho, é uma emissão energética que desafia as leis da física que conhecemos para objetos naturais. Onde ele está conseguindo toda essa energia? Não há uma fonte óbvia, natural,
para tal magnitude? A segunda hipótese sugere que eles poderiam ser fragmentos de planetas arrebentados por supernovas ou colisões cósmicas violentas. Essa ideia até soa bonita no papel, com a imagem de destroços de um mundo distante vagando pelo cosmos. No entanto, ela falha em explicar a carapaça metálica polida do Swan C311R2. Fragmentos de planetas, mesmo após uma catástrofe, tenderiam a ser irregulares, rochosos, compostos por elementos mais comuns. Uma superfície de níquel-cobalto, com essa pureza e refletividade, não se forma espontaneamente no espaço após um evento desse tipo. Parece mais uma construção, um design. E então, chegamos à hipótese 3. E é aqui que a ciência e a imaginação se encontram de forma emocionante e um pouco assustadora. E se o Swan R2 for, na verdade, uma fortaleza de dados interestelar? Imagine uma sonda massiva, projetada para coletar informações, varrer sistemas estelares, talvez até mapear a vida em planetas distantes. E nesse cenário, o U-3M Atlas, menor, mais ágil e incrivelmente rápido, funcionaria como um batedor, uma escolta, ou talvez até mesmo uma unidade de comunicação, preparando o terreno ou transmitindo dados para a fortaleza maior. É uma ideia que faz a espinha gelar. A pergunta inevitável que surge é: por que eles chegariam agora? Por que neste exato momento da nossa história? Uma teoria intrigante e que tem ganhado força nos bastidores é que talvez nossos próprios sinais de rádio e TV, que vêm viajando pelo espaço há cerca de 100 anos-luz, tenham finalmente alcançado algum tipo de protocolo de monitoramento distante. Talvez esses sinais, que anunciam a existência de uma civilização tecnológica na Terra, tenham ativado essas sondas, direcionando-as para o nosso sistema solar. Parece roteiro de filme, sim, parece. Mas a vida, ou o universo, muitas vezes imita a arte. Lembre-se, em 2017 tivemos Oumuamua, um objeto que fez uma curva de velocidade sem qualquer explicação gravitacional óbvia, desafiando tudo o que sabíamos sobre a física de corpos celestes. Em 2019, o cometa Borisov exibiu características que alguns interpretaram como uma estrutura metálica, algo incomum para um cometa. E agora, temos dois objetos de uma vez, com características ainda mais bizarras e uma sincronia que beira o impossível. É como se a série de eventos estranhos no nosso quintal cósmico tivesse ganhado uma temporada inteira, e a cada episódio, a trama fica mais densa e intrigante. O que está em jogo para a humanidade? As implicações dessas descobertas, seja qual for a verdade, são monumentais. Se esses objetos se revelarem fenômenos puramente naturais, ainda assim teremos uma revolução na astronomia. Descobriremos novos processos de formação de cometas, talvez até mesmo novas categorias de objetos celestes. E quem sabe, poderíamos encontrar neles ingredientes primordiais que viajaram através de galáxias, sementes cósmicas que germinaram a vida aqui na Terra. Isso reescreveria nossos livros de astrobiologia e cosmologia. Mas e se eles forem artificiais? Aí a implicação é colossal, indescritível. Isso significaria que não estamos mais sozinhos no universo. Uma verdade que mudaria para sempre nossa perspectiva sobre tudo. E, talvez ainda mais assustador, significaria que uma civilização, ou talvez múltiplas civilizações, capazes de construir e enviar enxames de sondas através de vastas distâncias interestelares, existia e operava muito antes mesmo do Homo sapiens sequer pisar neste planeta. Uma civilização com um nível tecnológico que nós mal podemos começar a conceber. Eles sabem que estamos aqui. Essa é a conclusão mais perturbadora de todas. Se essas sondas foram ativadas pelos nossos próprios sinais, elas detectaram nossa presença. E a pergunta que nos resta, que ecoa no vazio do espaço e na nossa própria mente, é: por que eles não entraram em contato? Por que essa abordagem tão furtiva, tão silenciosa? Uma resposta possível, e que tem sido aventada por alguns cientistas, é que eles estão apenas catalogando. Pense nos nossos próprios biólogos, que viajam para ecossistemas intocados na Amazônia ou em ilhas remotas. Eles coletam amostras, registram espécies, estudam comportamentos, mas evitam interferir para não contaminar o ambiente ou influenciar o desenvolvimento natural das espécies. A diferença, e essa é a parte que nos faz refletir profundamente, é que desta vez, a amostra somos nós. Nós somos o objeto de estudo, a civilização sendo observada por uma inteligência ancestral. Então, para resumir essa história que nos tira o fôlego, temos dois objetos no nosso sistema solar
que, pela lógica científica atual, não deveriam existir no mesmo ponto do espaço-tempo com uma composição e um comportamento que fogem completamente ao script conhecido. E a chance de entendê-los, de decifrar esses enigmas cósmicos, está desaparecendo em questão de semanas. Serão eles cometas rebeldes, frutos de uma física que ainda não dominamos, ou o primeiro contato silencioso com uma inteligência que nos observa de longe? A ciência, com toda a sua metodologia e rigor, ainda não decidiu. Ela está perplexa. Mas você pode acompanhar de perto essa saga e fazer parte da conversa. Deixa aqui sua teoria nos comentários. Qual é a mais crível para você? Qual cenário te faz pensar mais? Se quiser mais vídeos que liguem os pontos do universo, desvendando mistérios e questionando o que sabemos, já sabe o que fazer. Inscreve-se. Compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa saber disso. Quanto mais gente debatendo, mais perto chegamos de uma resposta. Até o próximo mistério. E lembra, olhe para cima, admire o céu, mas não fique apenas olhando. Questione, pense. O universo está falando. E talvez, só talvez, estejamos prestes a entender o que ele quer nos dizer. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.